Salve Maria, meus queridos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Meus irmãos, hoje vamos meditar a primeira leitura do dia, que vai estar em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, versículo do 8 ao 15, e diz assim: Estevão, cheio de graça e fortaleza, fazia grandes milagres e prodígios entre o povo. Mas alguns da sinagoga, chamada dos libertos, dos cirenenses, dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia, levantaram-se para disputar com ele. Não podiam, porém, resistir à sabedoria e ao espírito que o inspirava. Então, subornaram alguns indivíduos para que dissessem que o tinham ouvido proferir palavras de blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Amotinaram assim o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, agarraram-no e o levaram ao grande conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: Este homem não cessa de proferir palavras contra o lugar santo e contra a lei. Nós o ouvimos dizer que Jesus de Nazaré há de destruir este lugar e há de mudar as tradições que Moisés nos legou. Fixando nele os olhos, todos os membros do grande conselho viram o seu rosto semelhante ao de um anjo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, meus irmãos, como podemos meditar essa passagem belíssima, que vai falar sobre o querigma, anunciação, anunciar o Evangelho. O que acontece? Todo aquele que anuncia o Evangelho de forma verdadeira, de forma fiel, ele torna-se motivo de escândalo para os ímpios. Digo ímpios não no sentido de pessoas que estão fora da igreja, mas de pessoas que estão dentro da igreja, sabem que é a verdade e a detestam. Porque vejam bem, analisem bem. Estevão, quem era Estevão? Era um dos discípulos. Entende? Ele era um dos discípulos que seguiam Jesus Cristo. Entende? Então ele já é fruto dos apóstolos de Jesus Cristo. E o que acontece? Ele estava fazendo sua missão, que todos nós também somos chamados, Todos nós somos discípulos. Somos discípulos porque precisamos pregar o Evangelho. Somos discípulos porque precisamos se converter. Precisamos também converter os demais. E o que ele estava fazendo? O que todos nós realizamos na nossa igreja. O que a gente faz? A gente prepara, por exemplo, um grupo de jovens, vai no sábado, faz uma pregação, lá você vai pegar a Bíblia e você vai começar a ler o Evangelho, vai fazer isso, a partilha. Ele estava fazendo isso. E o fato dele estar partilhando aquilo que vinha de Jesus Cristo era motivo de guerra para aqueles ímpios, para aqueles que detestavam o Evangelho. E o que acontece? Eles tinham muita inveja. Podemos dizer que eles tinham muita inveja. Os fariseus. Quem eram os fariseus? Sacerdotes. Eram pessoas que conheciam o Evangelho. Eram pessoas que conheciam a lei. Eles tinham todo esse conhecimento. Só não queriam aceitar Jesus Cristo. É por isso que nós somos odiados por todos. Porque é para cumprir o chamado, Todos aqueles que seguem a Cristo são perseguidos. Se o próprio Estevão, além dos apóstolos, além do próprio Cristo, foram perseguidos, imagina nós, não é? Então, o que acontece? Nós precisamos entender que anunciar a verdade, pregar a verdade é pregar a vida do próprio Cristo. E quem prega a verdade sem adulterá-la, sem colocar palavras tortuosas, sem fazer qualquer coisa que seja contrário, este se torna motivo para ser perseguido. Porque o que foi que eles fizeram? Eles viam que Estevão estava pregando ali algo, mas que eles não conseguiam detê-lo, Porque, o que é que diz aqui no versículo 9,
mas alguns da sinagoga chamada dos libertos, dos cirenenses, vai seguindo, né? Aí fala: levantaram-se para disputar com ele. Então eles viram Estevão pregando o evangelho, viram Estevão pregando a vida de Jesus, os milagres, as obras, o sermão. E o que foi que eles fizeram? Se levantaram para disputar com ele. Então isso estava sendo motivo de incômodo para com eles. A pregação estava incomodando eles. Aí o que foi que aconteceu no versículo 10? Não podiam, porém, resistir à sabedoria e ao espírito que o inspirava. Então eles não podiam resistir àquela sabedoria e aquele espírito que estava inspirando o apóstolo, né? Santo Estevão. Então, a gente precisa entender que quando a gente compartilha a verdade, não somos nós por nossa sabedoria, é o Espírito Santo que está nos conduzindo, é o Espírito Santo que está revelando tudo isso que está acontecendo. É por isso que nós não devemos ter medo de anunciar o Evangelho, porque não somos nós que sabemos de nada, a gente sabe nada não mesmo, entendeu? É simplesmente o Espírito Santo que vem e nos conduz, nos leva, vai preparando, moldando tudo. Estão entendendo? Então, se você que é coordenador de grupo de jovens tem medo, ainda tem aquela timidez, aquela vergonha de pegar o evangelho, encarar a dificuldade e pregar, você precisa entender que a questão da sabedoria não vem de você, ela vem do Espírito Santo. Você só precisa confiar e se entregar, né? Entende? O Espírito Santo ajuda, mas também devo fazer a minha parte. E qual é a minha parte que eu devo fazer? Uma vida diferente, uma vida reta. O que vem dizer hoje no salmo de hoje? Que é o salmo 118. 118, que vai dizer lá no primeiro versículo, já vai dizer que feliz o homem que segue a lei do Senhor, né? Não é bem com essas palavras, mas quer dizer isso, que feliz daquele que segue o Evangelho, feliz daquele que segue os preceitos de Deus. Não é só seguir os 10 mandamentos, é também seguir os 10 mandamentos para que a gente possa conseguir uma vida reta. Mas além dos 10 mandamentos tem toda a questão apologética, né? Tem toda a questão do Evangelho, do sermão de Jesus Cristo, de tudo que ele fez, as obras, que ele nos convida, como já diz lá na primeira carta de Pedro, né? Primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 15 e versículo 16. A exemplo da santidade daquele que vos chamou, sede também vós santos em todas as vossas ações, né? Aí ele vai e cita lá também, né? Porque eu sou santo, né? E vai seguindo. Entenderam? Eu não me recordo bem, mas é mais ou menos isso. Ou seja, somos chamados a viver a santidade, mas não somente num quarto rezando em silêncio, não somente dentro da igreja, é em todo lugar, é no trabalho, é na escola, é na faculdade, é na família, é em qualquer lugar, é nas praças, é em qualquer lugar que a gente esteja, nós que somos católicos, todos nós que somos fiéis, devotos, filhos de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, nós temos por obrigação de ser luz, ser a luz que Cristo foi. Ele nos convida a ser esta luz, a luz de santidade. E só conseguimos ser santos se a gente tiver uma vida oposta à vida que o mundo tem. Entende? Então, o que o mundo tem diferente da gente? Tudo. O mundo não presta para nada. A gente vive aqui para ser luz para aqueles que vivem nas trevas do mundo. Muitas famílias que estão nas trevas do mundo e precisam de exemplos de famílias santas. Muitos jovens que estão nas trevas do mundo e precisam de jovens que transmitam a luz da santidade. Entende? Nosso dever aqui é transmitir a luz de Jesus para todos, sem exceção. Entende? Então, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco e o amor de Maria Santíssima em vossos corações. Deus vos abençoe.
Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.